Uma expectativa, assim, do Botafogo. O time perdeu do Bragantino sábado. Eu acho que, assim... Jogou mal. Olhando o jogo a jogo do Renato Paiva no Botafogo, na minha opinião, ele melhorou bem o time. Bem o time, rapidamente. O time tem padrão, né? Eu que também que acho. Não tinha. Também acho. Fez um belo jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Fez um bom primeiro tempo, perdeu para a Laú na Libertadores. Precisa fazer um negócio chamado gol, porque cria, perfeito. Né? Jogou bem contra o Juventude no sábado à noite. Não fez um bom jogo com o Carabobo. Ganhou, assim, na base da insistência, não jogou bem. E não jogou bem, aliás, jogou muito mal contra o Bragantino. Então ele veio de 2 jogos abaixo, né? Eu acho que a atuação contra o Carabobo, a fragilidade do adversário, onde era esperado uma goleada. E o Botafogo tem bom retrospecto jogando em Bragança, né? Nos últimos anos teve bons resultados. Um empate e uma vitória no ano passado, o gol do Gregory. A maneira como jogou, acho que isso traz a pressão para o jogo de hoje. Não tendo um bom desempenho hoje novamente, talvez aumente um pouco a pressão sobre o treinador do Botafogo. Mas eu concordo contigo também, melhorou bastante pelo que fez já no começo da temporada. Supercopa, Recopa, como fez no campeonato o Carioca. Eu acho que houve uma melhora. O tempo de trabalho também ajudou, a qualidade do elenco ajuda bastante. Mas os 2 últimos desempenhos aí colocam uma certa pressão. A dificuldade que eu tenho de dizer que ele melhorou o time, que é uma coisa óbvia, é que o que vinha antes dele nem time era assim, né? O Botafogo abriu mão completamente dos 3 primeiros meses. E isso aí não é culpa do Leiria, depois do Caçapa. Foi um projeto de você não existir naquele tempo, sem um treinador, sem os reforços que foram chegando a conta-gotas. Aí a gente vai usar como parâmetro o time do ano passado. O time do ano passado não tem como ser o mesmo porque perdeu os seus dois dos seus principais jogadores, né? Talvez os 2 mais talentosos, enfim. Mas 2 caras que tinham um impacto muito grande, além de outros tantos do elenco. O elenco enfraqueceu, o banco de reservas enfraqueceu e está tentando voltar a ser um time mais coeso. Agora, acho muito cedo também, para tudo, assim, para qualquer constatação. Eu gostei do que o Graf e a Ana disseram, jogos contra o Palmeiras e Juventude segundo tempo. Os outros ainda bastante oscilação. Mas natural, o time está se refazendo também. E faz um tempo que no São Paulo, a pauta é sempre assim. E o Zubeldia, hein? Essa semana cai? Sempre assim, né? Faz um tempo que a discussão gira em torno do Zubeldia. Faz. E vamos discutir o Zubeldia, então. Então, cara, o Zubeldia, pra mim, ele é um dos elementos, né? Quando você vai analisar o São Paulo, você tem que analisar um clube que tá arrebentado financeiramente, a dívida maior de todos os tempos, diz o presidente, com um plano bom para os próximos anos. A gente vai esperar para ver se as coisas vão acontecer nesse sentido de pagamento e de ficar numa situação mais saudável, que você possa montar um elenco maior, com jogadores melhores. Ainda assim, eu acho que o elenco do São Paulo poderia jogar mais. Eu acho que o Zubeldia não conseguiu montar um time que entregasse alguns aspectos que hoje me parecem essenciais no futebol. Continua competitivo, continua sendo um time difícil de ser batido. São Paulo perde poucos jogos, mas acho que ofensivamente produz muito pouco, tem muita dificuldade de sair jogando, de sair de pressão. São elementos que eu acho que um trabalho melhor poderia agregar. Mas está jogando sem os seus principais jogadores, isso tem um peso. Você ter no elenco Oscar, Lucas, Pablo Maia e nenhum deles estar disponível, tem um peso evidente. E o ataque não está jogando nada. Os dois atacantes estão mal. E falar o Caleri já desde o fim do ano passado está muito mal, né, cara? Muito mal, e acho que a posição deveria estar mais aberta do que parece estar. Não que o André Silva, quando entre, faça partidas exuberantes. Mas ele dá mais opção, né? Eu acho. O Atlético Mineiro, por exemplo, no primeiro tempo, o jogo que você comentou. Eu acho. Só que ele finaliza abaixo do que o jogador da posição deveria finalizar também. Eu acho que a questão quando recebe a bola de costas, ele não tem tanta força como o Caleri. Mas mesmo as coisas que o Caleri fazia bem, ele já não vem fazendo bem há algum tempo. Concordo com você, tem um problema ali o São Paulo. Essa disputa tinha que estar aberta. O ataque do São Paulo não tem condição de roubar a bola lá na frente. Então o time é obrigado a construir de trás todas as jogadas. E quando tem que construir de trás, tem pouco repertório. Contra o Cruzeiro, passou o primeiro tempo inteiro dando bola num garoto que tem 7 jogos no time profissional. Então,
Diga. Desculpa, Rizek, rapidamente. Quando a gente estava conversando antes de entrar no programa, eu perguntei para o Zé, acho que eu comentei São Paulo e Cruzeiro no domingo. E a minha grande dúvida em relação ao trabalho do Zubeldia, e aí você vai olhar no campo, é completamente diferente, né? Assim, o quanto que a culpa é dele e o quanto é o elenco que é limitado. E aí, conversando com o Ale, a gente chegou numa conclusão e que eu concordo muito, que eu acho que cada um tem um pouco de culpa. O que eu entendi ali, né? Se fala muito sobre o Ferreirinha, porque deposita muito expectativa em cima do Ferreirinha e tal, e quando ele tá bem, o time tá bem, tanto que ele faz mais um gol, né? Inclusive, galera que tá desafiando o Ferreirinha aí, fica atento que ele tá fazendo gol. Ele fez mais um gol, só que o São Paulo ficou um time muito previsível. Eu acho que esse é o grande problema, quando você não pode contar com o Lucas, que é um jogador que faz muita diferença, né? É quando tá jogando. O Luciano também não tá bem. E aí, qual que foi a escolha do Zubeldia? Ele empurrou o Luciano para jogar perto da linha dos atacantes e ele ficou sem meio campo. Ele depende muito da movimentação dos dois volantes para criar por dentro e o São Paulo não criou nada. O que o Cruzeiro fez? Marcou por dentro e colocou o São Paulo para jogar pelos lados. E aí ficou um jogo muito previsível em cima do Lucas Ferreira, que foi muito bem no primeiro tempo, conseguiu levar superioridade na maioria das jogadas, mas aí eu tenho uma outra dúvida, eu gostaria muito de ouvir o Zubeldia sobre isso. Você tem um atacante que é um atacante de lado como é o Lucas, só que ele tem 1,87 m. Então, assim, ele era o jogador que cobrava os escanteios do São Paulo. Ele foi um jogador que ficou muito colado no lado direito. E depois que o lateral do Cruzeiro, que estava amarelado, entendeu a movimentação dele, ele só se antecipava em relação à marcação e o jogador ficou muito isolado no segundo tempo e o Zubeldia não fez nada para ajudá-lo, né? Não teve nenhuma mudança ali no time para ajudá-lo. Então, acho que tem um pouco das duas culpas. Assim, acho que tem um elenco com algumas limitações. E o treinador, que eu acho que demora para entender quando o time precisa do dedo dele, né, da energia dele para mudar o jogo. O Campeonato Brasileiro é muito pesado, cara. O Botafogo, depois de receber o São Paulo, vai visitar o Galo. E o São Paulo vai receber o Santos. Não tem respiro para ninguém no Campeonato Brasileiro. E uma curiosidade, o Botafogo tem levado... O São Paulo tem sido quase um freguês do Botafogo nos últimos tempos. Os últimos 9 jogos são 5 vitórias do Botafogo, 4 empates. Caramba! Incrível, né? A eliminação do Libertadores do ano passado. Incrível. Talvez tenha sido que o São Paulo passou mais perto de vencer. Incrível como o Botafogo tem levado vantagem sobre o São Paulo. Aqui está a lista de 20 para cá. No Brasileirão de 20, 2 vitórias do Botafogo. Aí em 22, Botafogo ganha de novo os 2 jogos de Brasileirão. Em 23, empate no Morumbis. Vitória na primeira rodada, é o jogo que cai o Rogério. Exatamente. E vitória na primeira rodada, 2-1 do Botafogo. Isso. Aí 24, 2-2 e 0-0. E na Libertadores, 2 empates, e que levaram o Botafogo à final. E no ano passado, ano passado foi 2-2 e 2-1 Botafogo. O 2-2 foi um grande jogo. Foi. No primeiro turno do Brasileiro. Foi. O 2-1 São Paulo com time reserva. Os jogos da Libertadores foram Libertadores não, 1-0 Botafogo? Não. 2 empates. 2 empates. 2 empates. Por incrível que pareça, o Botafogo não fez gol naquele Newton Santos. O primeiro tempo poderia ter acabado 3-0. O Caleri teve chance também. Sim, foi 0-0 e 1-1. E o Caleri também teve chance muito clara. O Caleri teve a chance. São Paulo estava perdendo no Morumbi, né? Gol do Almada. Almada e o Caleri empatou no final de cabeça. Verdade. O Lucas perdeu pênalti. Você falou o nome que dá muita saudade no Botafoguense, né? Gatilho. Da Gatilho. Eu vou aumentar esse gatilho. Cara... Alerta de gatilho tem que entrar. Alerta de gatilho. O Luiz Henrique ter feito Eu não tô vendo os jogos do Zenit. Não consigo tempo para ver jogo do Zenit inteiro. Mas vejo, assim, as imagens, os gols que circulam pela internet. O Luiz Henrique ter feito cada golaço pelo Zenit... Bem parecido com o que ele fazia aqui, né? Oi? Levando para dentro e chapando. Foram 2. E os 2 golaços que ele fez, cara. 6 jogos, 2 gols e 2 assistências. Foi titular em todos os jogos. Atuou 90 minutos nos últimos 4 jogos. Tá finalizando pra caramba. E são imagens que o torcedor olha e fala: caramba, cara, que jogador que a gente tinha no ano passado. De fato, cara, o Botafogo tinha 2 jogadores muito especiais. Não vão voltar. Talvez o Almada volte no Mundial de Clubes. Será possível inscrever jogadores visando ao Mundial de Clubes. Isso se ele não for para o Atlético de Madrid. Porque fala-se que o sucesso que ele já tem hoje no Lyon vai levá-lo ao time do Simeone. Ele tem 14 jogos, 6 como titular, 2 gols, 2 assistências. A gente não tem as imagens dele no Lyon,
mas os comentários são de que ele está jogando muito bem lá. E na seleção da Argentina, fez um golaço contra o Uruguai, na última data FIFA. Participou de um lance do gol contra o Brasil. Né? E deu assistência de um gol contra o Brasil. Sobre possíveis voltas, precisa ver quais movimentações agradam mais ou servem mais ao fair play financeiro do dono dos clubes, né? Porque atualmente ele manipula as transferências de acordo com o que ele precisa para fechar fair play, que ele tem obrigação disso na França e não tem no Brasil. Então, algo que para quem gostava, especialmente no ano passado, antes de ser campeão, de falar tantas coisas ruins sobre o futebol brasileiro, não é só aqui que acontecem coisas erradas, né? Sempre bom lembrar. Mas são dois jogadores muito especiais, né? Principalmente para o cenário nacional. Assim, a diferença é que eles fizeram, o impacto que eles tiveram no Botafogo é raro, é muito difícil que alguém repita. Seria maravilhoso se eles pudessem jogar novamente no clube. E o Almada cada vez mais maduro, né? Nota-se um processo de... Ele foi campeão do mundo em 2022 só porque eram 26 convocados e desde então ele vem crescendo cada vez mais. E em São Paulo, teremos um Corinthians e Fluminense, com o Corinthians trazendo a derrota no Clássico na bagagem, o Fluminense trazendo as vitórias no finzinho, no apagar das luzes, sob o comando do Renato no Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino e contra o Santos. Então é isso aí, né, rapaziada? São Paulo amanhã vai ter um jogo muito difícil pela frente, né? São Paulo vai enfrentar o Botafogo às 6h30, lá no estádio Newton Santos, né? Então, jogo muito complicado, né? A gente sabe que o torcedor é o 12º jogador e o Botafogo vai contar com o apoio da sua torcida, né? Além de estar com o apoio da sua torcida, o Botafogo é uma equipe muito chata, né? É uma equipe muito difícil de ser batida e o São Paulo tem um tabu aí, né? Um tabu muito grande para quebrar, né? Desde 2020 o São Paulo não vence o Botafogo, né? Então o Botafogo tem esse retrospecto aí a favor deles. O Botafogo que é o atual campeão, né? Do Campeonato Brasileiro. E São Paulo busca aí sua primeira vitória no Brasileirão, né? O São Paulo que ainda não venceu, né? Das 3 partidas foram 3 empates. E o São Paulo busca aí sua primeira vitória, né? O São Paulo precisa muito dessa vitória, né? São Paulo que está sendo muito pressionado pela torcida, né? Nos últimos jogos aí foi bem vaiado. Mas é isso aí, né, rapaziada? A gente tem que torcer sempre pro nosso time, né? Por mais difícil que seja aí a circunstância, né? Então eu acredito que o São Paulo vence o Botafogo amanhã. Meu placar para amanhã é de 2-1 para o São Paulo. E vocês arriscam o placar? Coloca aí nos comentários aí pra gente saber. Falou, rapaziada.